Undercast. Aqui não é natação, aqui é mergulho, porque nós aprofundamos no assunto. Tem muita gente por aí fofocando, falando mal dos outros. Aqui não. A gente traz a pessoa para fofocar sobre a vida dela enquanto ela tá aqui e aprofundar no conhecimento que ela tem. E hoje eu tô aqui com ele, Nelson. É um grande prazer te receber. Prazerzão, tá? meu irmão. Sempre que eu vejo um homem assim, com a sua aparência sarada, eu pergunto, Anderson, por que é que você não tá fazendo exercício físico? Parabéns. Você é professor de educação física? Não, O que quiser, então? Você faz academia? faço academia já faz... Assim, sempre treinei, fiquei uma janela aí de uns 10 anos sem treinar, depois eu voltei aí em 2022. Cara, eu morro de inveja boa, sabe aquela inveja branca? Aham. Quando a pessoa fala assim, não faço academia, não, é genética. Eu não tive essa genética, É não. nada, eu não tenho Se eu genética comer não. o pudim tem 100 gramas, eu engordo 500. Um pudim que eu como. Mas eu era assim também. É mesmo? Eu vivi uma transformação em 2022. No início de 2022 eu tava 18 quilos a mais. Caramba, quantos quilos dava? Eu considero literalmente que eu sou um ex-gordo. Um Imagina, ex-gordo. 18 quilos a mais nesse corpo. Eu nunca quis ser ex de ninguém, de nada, mas agora eu quero ser um ex-gordo também. Ex-gordo é uma Eu quero delícia, ser né? também. É a melhor coisa que existe. Top demais. Mas assim, foi só uma questão de nível de consciência. Eu costumo falar muito sobre isso. Sim. Qual que é o maior problema que as pessoas enfrentam para elas não viver uma transformação? A falta de nível de consciência claro a respeito de algo, para ela buscar ou aquela mudança ou aquela transformação. Perfeito. E que nem no meu caso, eu aumentei o nível de consciência a respeito de algo que estava fazendo eu tá naquele sobrepeso. Eu gosto muito de mergulhar nas coisas. Você falou aí 3 palavras que eu acho muito importante. Aumento de nível de consciência. Explica essas 3 palavras separadamente. Exemplo, o que é consciência para você? Cara, consciência para mim é você ter clareza. Certo. Clareza, Legal. consciência. Inclusive, a própria palavra diz, né? Ou entendimento. Então, clareza, entendimento. A própria palavra diz que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. Ou E seja, é o nível de consciência. ele traz luz, nível de consciência. Então, quando você coloca luz sobre aquilo e você Exato. foca, o aumento é focar, É focar. o nível te dá o caminho que você deve seguir contra aquela coisa que você focou. Exatamente. Então, se você focou no seu corpo, se você falou, peraí, eu vou ter entendimento sobre o meu corpo. Aí você aumentou o foco naquilo e aquilo aumentou o nível. O nível foi tipo o passo a passo que você tinha que fazer para ter um melhor resultado sobre aquilo? Exatamente, porque antes o foco que eu tinha, a energia que eu colocava, o nível de consciência que eu tinha, que era gigante, era em quê? Em comer qualquer coisa à vontade. Sim. Quando eu percebi que eu tava com sobrepeso, porque eu não identifiquei, eu era muito magro. Quando eu casei, em 2010, eu pesava 67 quilos. E hoje você tá com Eu era quantos? bem magro. Hoje eu tô com 74. Caramba. Então, assim... Você chegou a 100 praticamente? Sim. Não, na verdade, assim, eu tava com 92 e hoje eu tô com 74. Sim. Então são 18 quilos. Sim. Quase 100, né? Sim. 92. E eu, literalmente, quando eu fui pesar, porque eu não pesava, não ia em lugar nenhum pesar, e não tinha balança. Mas na hora que eu me dei conta e eu vi aquele peso, eu falei, daqui a pouco eu tô ultrapassando 100 quilos. Falei, eu não quero isso pra mim. E qual Eu foi tomei as um choque atitudes de que você realidade. tomou? Qual foi as ações que você tomou? Foram 2. Eu entendi que tem 2 tipos de produtos alimentícios ou alimentos que faz muito mal à saúde, que é farinha e açúcar. Eu só tomei uma decisão, vou tirar esses 2 de qualquer alimentação minha. E o que dá uns exemplos do que tem farinha. Açúcar é tranquilo. Cara, a maior parte dos alimentos tem farinha na nossa cultura brasileira. Então, que nem, vamos sair à noite. Você vai comer o quê? Se você não for em um restaurante. Você vai numa pizzaria, numa lanchonete, tudo tem farinha. Lanche tem farinha. Tudo tem. Então, assim, ontem mesmo. Você não come pão? Não como pão, porque vai farinha.
Aí muitas pessoas falam assim, mas se você não come nada que vai farinha, nada que vai açúcar, então o que você come? E aí eu comecei a ter muito mais clareza ainda que existe uma cultura no nosso país. Que nós fomos doutrinados obrigatoriamente, desde berço, a consumir essas coisas. Uhum. Por quê? Porque é uma cultura no Brasil. Comer esses tipos de alimentos que vai açúcar e farinha. E aí... A gente nasce bebendo leite. O que combina com leite? Bolacha, sim, pão, a gente essas nasce coisas, comendo sim. isso. E diga-se de passagem, eu gostava muito de comer a bolacha e molhar ela assim, ó. No leite. Não, eu molhava assim, ó, enchia o copo lá de Sim. bolacha e comia de colher. Amava fazer essas coisas. Sim, sim. Mas, quando eu aumentei o nível de consciência a respeito Tomou a que decisão de isso cortar. fazia mal e que estava me prejudicando, e a conta pior ainda não tinha chego, porque eu estava só no sobrepeso. A conta pior é, e a enfermidade que vai vir, e a doença depois? E o futuro, né? Que ninguém pensa, na verdade, no dia de amanhã. Pensa só no hoje. Por quê? Porque é prazeroso comer de tudo. Sim. Então, comer uma pizza é ruim? Não, é muito bom. Só que vai fazer bem? É essa conta que eu faço. Então, que nem esse final de semana, a gente saiu de um evento, e aí o pessoal falou assim, ó, vamos sair todo mundo comer pizza, e o líder lá falou assim, ó, eu vou pagar a conta. Eu vou pagar pizza para todo mundo. E eu fiquei responsável por entrar em contato e ver qual local a gente ia. Falei, bom, eu não vou comer pizza. Então, se não tiver nada lá que eu coma, que não vai farinha nem açúcar, eu vou beber água e vou estar lá com eles, vou curtir. Sim. Vou estar lá. Aí eu liguei e falei assim, ó, vai um grupo de 20 a 30 pessoas, só que eu não consumo nada com farinha e nada com açúcar. Vocês têm alguma coisa aí? E como eu já vinha pegando já o jeito dessas coisas, quando vai nesses lugares, o pessoal faz omelete. E aí eu falei assim, vocês não fazem omelete? Ela falou assim, a gente pode fazer. A gente pode utilizar os ingredientes que usa na pizza, a gente usa o ovo e usa os ingredientes. Pode ser? Fechado. Ou seja, eu comecei a descobrir e encontrar opções nos mesmos lugares que vai e come coisas com farinha. E o omelete muito bem temperado é maravilhoso. Não, né? é uma delícia. E top. outra, o ovo é um dos melhores alimentos que existe. Proteína pura. Então, assim... E aí eu comecei a enxergar possibilidades. Então, por que a gente não enxerga possibilidades? Porque existe um padrão que já está estabelecido, que é uma cultura no nosso país, de comer coisas que vai farinha e açúcar, e os lugares oferecem isso. Só que se a gente não procurar, a gente não vai comprar, não vai consumir. Uhum. Vai consumir aquilo que está proposto. E eu comecei a ter esse nível de consciência de que eu preciso fazer perguntas. Por que eu faço o que eu estou fazendo? Perguntas íntimas, perguntas você para você mesmo. Para mim mesmo. Por quê? Porque eu comecei a identificar que eu fazia aquilo porque eu fui educado desde criança. Porque era isso que meus pais comiam. Só que não é somente meus pais, é uma cultura no nosso país. Então esse nível de consciência fez eu começar a enxergar outras possibilidades dentro dos mesmos lugares. Então o mesmo supermercado que eu ia e comprava macarrão para fazer uma macarronada, hoje a gente compra legumes e faz uma macarronada de legumes. Faz macarronada com cenoura e abobrinha. E essa decisão sua de mudar a alimentação influenciou pessoas da sua família também? Total. Porque assim, ó, eu comecei isso em janeiro de 2022. De janeiro até abril, eu eliminei 14 quilos. Saí de 92... 14 não, 15 quilos. Saí de 92, fui para 77 quilos. Aí, eu mantive ali, ainda em agosto, eu voltei a consumir tudo de novo. De 2022. Aí, em agosto desse ano de 2023 passado, eu tive um choque de realidade, participei de uma imersão e eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu cheguei a 77 quilos. Aí eu já tinha voltado já para 83. Uhum.
Falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Falei, daqui a pouco eu volto lá nos 92 que eu tava e vou ultrapassar os 100. Falei, não quero mais isso. Por que você acha que o foco ali de engordar, emagrecer é algo que você mirava tanto? Teve alguém na sua família que foi muito gorda? Teve alguém que teve problema de obesidade? Cara, na verdade, assim, meu irmão engordou muito. Meu pai não é. Minha mãe não é. Meu irmão engordou muito, mas assim, Por que você muita acha que isso é bebida, algo que... comer, assim, Sim, é muita comilança, né? Final de semana, churrasco, amigos, então... Só que assim, no meu caso, não tinha tanto isso. Mas o que eu vejo? Eu vejo que você exagerar muito nas coisas, isso acaba prejudicando. Mas um dos pontos que eu identifiquei na minha infância, eu passei por algumas fases que, para mim, eu identifiquei que foi o ponto que gerou uma grande escassez na minha vida. E essa escassez... Era de grana, era de não só por material, grana, é que assim, a gente tinha algumas restrições, né? Porque meu pai, financeiramente, ele não tinha tantas condições. Então era uma escassez financeira. Sim, e aí automaticamente de alimentos também. Sim. E aí eu lembro muito bem. A minha mãe, ela escondia banana no armário, assim, frutas, as coisas, porque senão eu ia lá e Tipo, pra comia, racionar, acabava. pra controlar a forma que vocês iam Tipo, comer. pra não acabar tudo de uma vez só. Entendi. E aí, inclusive, hoje eu faço diferente com a minha filha. Eu deixo tudo disponível. Sim. Só que eu instruo e oriento ela, Sim. né? Precisa acabar com tudo? Não, tá aí. Não vai acabar. Tá aí. Come um pouco agora, depois você come mais. Sim. Então, o que acontece? E eu identifiquei isso. Que esse foi um dos grandes problemas que eu vivi desde a infância. Então, eu vim com essa escassez. E eu comecei a comer muito. Então, eu ia em um restaurante, eu achava lindo aquilo. Eu achava que era bonito eu fazer aquilo para as pessoas. Eu ia, eu dava... As pessoas falavam assim, nossa, você vai no restaurante, você dá prejuízo. Eu achava lindo demais aquilo. Porque eu gostava de ir só em lugar que era rodízio e regaçava de comer. Saía, eu costumo falar, eu comia até espirrar. Por que comer até espirrar? Porque isso acontece comigo. Não sei se é normal com todo mundo. Mas se eu como muito, tô muito cheio, eu começo a espirrar. Eu percebi isso no meio do... Assim, começou a acontecer, eu comecei a identificar isso. Quando eu já tô cheio, eu começo a espirrar. Que da hora. Mas só que aí eu continuava comendo. Sim. E aí isso também acarretou no sobrepeso. E aí em agosto, dia 30 de agosto do ano passado, do ano de 2023, eu tomei uma decisão, aumentei o nível de consciência, tive uma clareza tão grande, falei, um choque de realidade ali, e falei, chega, basta. Eu vou viver um estilo de vida e nunca mais eu quero consumir essas coisas. E vai virar um estilo de vida. Eu vou viver como se eu nunca tivesse consumido açúcar e farinha. Não teve recaída mais agora. Não. E assim, pra mim é tranquilo. E o que essa decisão focada totalmente na alimentação influenciou outras áreas da sua vida? Então, influenciou a disposição que eu tenho, que antes eu não tinha disposição dentro da nenhuma. mesma área, então. Acabou Sim. ficando ali ajudando na performance física. Mas não só por conta disso. Principalmente a disposição para eu poder brincar com a minha filha. Minha filha tem 10 anos. Melhorou o campo familiar. Eu já não aguentava mais carregar minha filha. Minha filha já é grande. Tá. Já tem 10 anos. Só que assim, ela queria brincar de cavalinho. Eu falava, filha, você já cresceu, já não é hora mais. Mas não é que não é hora. É que eu não tinha disposição mais. Sim. Por quê? Eu tava com o peso dela quase carregando aqui no meu corpo. E aí, assim, de 30 de agosto pra cá, passou-se um mês. Comecei sozinho em casa. Comecei a fazer, falei, ó, eu vou fazer isso. Vocês não são obrigados. Falei pra minha esposa e pra minha filha. Vocês não são obrigadas a fazer. Eu tô começando, decidi isso. Quero que vocês respeitem. E eu vou viver assim a partir de agora. Só que tem uma coisa que acontece, isso é interessante demais, demais. Quando você começa a fazer algo e as pessoas começam a ver o resultado, as pessoas querem aquilo que você está vivendo. Você vira exemplo, né? E aí é muito interessante, porque tem pessoas que param no meio do caminho ou não faz porque quer viver da aprovação das pessoas. Sim. E as pessoas não vão te aprovar no começo. A minha esposa continuou comendo as coisas normais ali.
continuou comendo de tudo, a minha filha também. Só que depois que ela começou a ver o resultado, ela falou assim, não, eu também quero viver, eu vou entrar nisso daí, eu também vou cortar açúcar, vou tirar farinha. E foi um processo, que no começo ela tirou, só que às vezes ela ainda consumia raramente, mas foi tirando. E hoje praticamente já tirou tudo. Sim. Então o que eu vejo? O nosso exemplo ali, nós somos um reflexo para as pessoas. Por quê? Todas as atitudes que nós temos, isso vai refletir positivamente ou negativamente. Então, o que as pessoas vão carregar de bom do que nós estamos apresentando para elas? O que você que está aí assistindo vai apresentar de bom ou de ruim que as pessoas vão carregar para elas? E aí é um ponto de reflexão. Você tem sido um bom exemplo ou um mau exemplo para as pessoas? É isso que eu queria que você refletisse hoje. Porque você pode fazer a diferença na vida de alguém. Ou para o bem ou para o mal. Qual é a diferença que você está fazendo? Então, eu paro e penso muito nisso. Por quê? Porque, cara, a gente está aqui para viver essa vida, nós não somos obrigados a ser exemplo para ninguém. Sim. Mas se nós formos exemplo para alguém, imagina o quão de transformação que a gente pode gerar nessa geração. Só por causa de um exemplo. Então, hoje, as pessoas que seguem eu na minha rede social, essas pessoas têm visto e falado, testemunhado, que elas começaram a fazer algo porque elas viram eu fazendo. E porque eu compartilho. O que você compartilha é focado nessa área? Nessa área realmente do corte do alimento, da mudança de hábito alimentar? Principalmente na parte de mudança de mentalidade. Tá. Por quê? Porque é a mudança de mentalidade que vai levar a pessoa realmente mudar os hábitos. Uhum. Porque não existe mudança de hábito ou transformação em um hábito ruim para um hábito bom sem que haja uma transformação de mentalidade. Uhum. Então essa mudança de mentalidade ela é necessária, porque ela é a base, que é o nível de consciência que a pessoa vai ter. Então a mudança de mentalidade é a base para que haja a mudança no físico. Então toda mudança no material, no físico aqui, ela só acontece depois que acontece aqui. Entendi. Não você tem estuda como. essa parte mental? É uma área que você gosta bastante? O comportamento dos hábitos, eu a criação não sou de pensamento. ficar, eu não sou de ficar estudando profundamente, assim, ficar Sério? estudando. Uhum. Sou muito da parte prática. Então, de viver as experiências, porque as a próprias teoria antecede experiências. a prática, né? Isso. Então, assim, eu sou muito da prática. Uhum. Então, tem coisas que eu O que aprendo. te leva à prática se você não tem a teoria? Você entende que é um casamento? Com certeza. E é justamente por isso. Por quê? Só que eu costumo utilizar a teoria de Pareto, que é o que? 80-20. Então, 20% é o que eu tenho de aprendizado, que é o que vai elevar o meu nível de consciência. Sim. Só que os 80% é o que eu vou fazer com aquilo. Sim, sim. Então, se eu não colocar em prática, não vai ter resultado, não vai acontecer as coisas. Então, é exatamente nesse ponto que eu sempre procuro bater na tecla. Não adianta você querer ser um estudante em profundidade se você não é um praticante em profundidade. Sim, entendi. Então, isso é o que produz realmente a transformação na vida das pessoas ou não. É um ponto de vista, né? Uma opção. Sim. Entendeu? Porque assim, eu já penso, né? Eu acho que o meu pensamento é complementar ao seu. Eu vejo muitas pessoas falando para as pessoas fazerem, né? E, infelizmente, não tem o resultado que você tem, a profundidade que você tem, mesmo dentro daquilo que você conhece. E eu acredito nisso. Porque assim, sempre que você estuda algo, né? Você não consegue aplicar 100% do que você estuda. Né? E você só está estudando algo porque aquilo vai te dar a base teórica e instrução, dados, para que você possa aplicar. Né? Os hábitos hoje a gente estuda muito o cérebro humano. Né? E a gente consegue entender como funciona um hábito. Por exemplo, você conseguiu realmente com o que a gente chama da força do querer. Entende? Então, assim, a força do querer. Você realmente decidiu o que ia fazer, fez, teve um resultado.
parou de fazer, perdeu um pouco do resultado e falou assim, opa, eu vou continuar fazendo. Você dá uma olhadinha aqui pra mim, por favor, na tela, que sumiu aqui, você pede pra alguém arrumar, por gentileza? Então você fez, teve um resultado, aquele resultado foi algo favorável, algo que realmente te satisfez, pô, cheguei a tantos quilos. Aí, que foi o que você disse? Aí você pegou e falou, pô, parou. Que é o que todo mundo faz. Muita gente começa e para. Para de fumar, volta a fumar. Começa a fazer academia, paga 6 meses, faz 1. Tudo isso é o querer inicial, é balela. O querer inicial é igual à igreja. O cara vai na igreja, sai de lá no domingo fortalecido, cheio do Espírito Santo. Segunda ele tá um pouco mais fraco. Terça mais fraco, quarta ele tá cometendo os mesmos erros que ele cometia a semana anterior. E a gente sabe que é uma sequência da constância que a pessoa pode se transformar ou não. Ou, se ela não mudar o que ela faz durante a semana, ela vai acabar fazendo a mesma coisa, porque ela tá se colocando no mesmo ambiente, com as mesmas atitudes, e aí seria o seu pão com açúcar. Seria só farinha com açúcar, porque se ela tá comendo farinha com açúcar, como é que ela tem o resultado? E aí você percebeu na força do querer. Mas é interessante você estar falando, porque assim, tem caminho. Tem um livro que chama Hábitos Atômicos, já leu? Não. Esse livro é incrível, ele fala, o que você disse, tem um pedacinho que está dentro desse livro. Por quê? Consciência é o presente. A gente tem o consciente, e a gente falava antigamente que era consciente, subconsciente e inconsciente. A neurociência hoje, com todos os avanços que tem, ela eliminou o subconsciente. Então é inconsciente e consciente. Consciente é isso aqui. Entendeu? O que você tem consciência, o que tá hoje vindo na sua mente, o que tá plausível para você, o que você ainda não viveu, você não conhece. Não é consciente que você não viveu. E tem muitas coisas que você viveu que você não se lembra de forma consciente. Agora, se você parar agora e lembrar do Natal, que você não lembrava até agora, você vai trazer para sua consciência a lembrança do último Natal. Talvez do penúltimo, mas talvez não vá tantos natais atrás. Porque eu falo Natal porque é um fato emocional que gravou na sua mente. Então, quando fala de criação de hábitos, olha só que bacana. Uma pessoa que perde a memória, né? A memória inteira, ela perde, bateu a cabeça, foi um acidente. No livro, aí é o poder do hábito. Eles fazem um teste com a pessoa que perdeu a memória para começar a andar. Já leu esse livro? O Poder do Hábito. Para dar uma volta no quarteirão, sabe? E aí a pessoa vai dando a volta. Depois de um tempo, essa pessoa consegue voltar para o mesmo lugar, para a casa dela. Ela não reconhece a casa, que é aquela memória imediata, sabe? Ela não reconhece a casa, mas por algum motivo ou outro ela entra na casa e senta na mesma poltrona. E eles perceberam isso na pessoa. Eles perceberam o quê? Que mesmo você não se lembrando, você tem uma memória repetitiva. E é por isso que muitas pessoas cometem um erro que elas não querem cometer. Porque não tem o que você disse, aí eu concordo com você e com 100%, porque se você não aumenta, e aumentar é foco, é expansão de consciência, como Einstein dizia, né? Quando você coloca muita energia naquilo, aquilo expande. Olha só, se você coloca muita energia, você aumenta os níveis sobre o conhecimento que você tem sobre aquilo que você está olhando. Então, por exemplo, vamos supor que eu, Anderson, já passei numa rua quando eu tinha 7 anos de idade. Quando eu passar naquela rua, eu vou falar, parece que eu já lembro dessa casa. O meu inconsciente está me dizendo que eu lembro. E realmente eu lembro que eu passei ali. Na vida do dia 1 até o dia atual, eu já vivi várias coisas. Isso aí é o inconsciente. E eu acho incrível o que você disse, porque você trouxe pra gente aqui assim, com as palavras que você trouxe, eu acho incrível, cara, que vai dar, com certeza, a pessoa tem que assistir, volta no início desse podcast e assiste o início, porque você deu o passo a passo de uma forma simples, e simples não é fácil, tá? Porque o simples é a decisão. Exato. Você só decidiu que não iria fazer aquilo, cara. Sim. Me fala uma coisa, tem o poder da consciência e tem o poder da mentalidade. O que você poderia instruir para uma pessoa que se sente fraca mentalmente? O que significa? Ela decide, mas não consegue fazer. Seja isso ou qualquer área da vida. Cara, na verdade, assim, ó, tem um dos pontos principais que eu costumo falar, e foi de experiência própria minha. Por que eu alcancei esses resultados hoje? Sim. Falando, assim, questão do natural, do físico, sim. Que primeiramente foi trabalhado aqui na mente. Eu criei um terrorismo, eu utilizo esse termo, eu criei um terrorismo a respeito de farinha e açúcar. Tá. Por quê? Primeira coisa que eu fiz, assim, de nível de consciência mesmo, de clareza, para clarificar e falar assim, ó, nunca mais isso vai fazer parte da minha vida. Foi eu ter falado assim, ó, isso tá deformando o meu corpo. E eu olhava pro meu corpo, eu via banha, já começava a ver estrias,
eu via o meu corpo totalmente deformado, eu falei, o que que eu tô fazendo com o meu corpo? É por causa dessas porcarias aí que eu tô colocando dentro do meu corpo, que eu tô deformando o meu corpo. E eu criei um terrorismo a respeito daquelas coisas. Ou seja, o meu nível de consciência a respeito do quão mal aquilo fazia, e isso só sobre o corpo, sem contar as doenças que viriam depois. Que nem na minha família tem um histórico de diabetes. Poxa. A minha avó, ela tinha, meu pai tem. Então, existe-se até mesmo uma tendência de probabilidade, por quê? Porque sempre comemos muito açúcar. Uhum. Então, eu lembro da minha avó, eu ia na casa dela, era muito doce, era muito bolo com chocolate, era muito tudo com açúcar e farinha. E a farinha no sangue transforma em açúcar. Por isso que quem é diabético é proibido consumir muito carboidrato. Entendi. Porque o carboidrato no sangue transforma em açúcar. Então, de uma certa forma, farinha e açúcar é açúcar tudo do mesmo jeito. Sim. Tudo açúcar do mesmo saco, né? Para não falar que é farinha do mesmo saco. E aí, eu comecei a criar esse terrorismo dentro da minha mente de nível de consciência. Pra quê? Pra eu falar assim, cara, não faz sentido nenhum eu consumir essas coisas. Então, eu comecei a entender sobre isso. Então, que nem, inclusive, esse final de semana, a gente foi nessa mesma pizzaria. A minha filha chegou lá, tava lá na mesa junto com o pessoal. E aí, ela tava conversando com o pessoal. Eu ainda não tinha tirado isso e não obriguei minha filha a tirar nada. Só vou aumentando o nível de consciência dela e ela vai tomando as decisões, particularmente. Porque eu ensinei errado a vida toda, como que eu vou obrigar agora a forçar ela a arrancar tudo? E aí, uma moça estava mostrando para ela, falando que miojo é um dos maiores potencializadores e causador de câncer. E aí, ela viu, ela pegou e foi ler. Aí, quando ela leu, aí ela até viu lá macarrão instantâneo. Ela não tinha entendido. Filha, macarrão instantâneo é miojo. E aí, ela hoje viu, hoje mesmo, ela viu o macarrão instantâneo lá, viu um miojo numa prateleira, ela cortou volta. Por quê? Porque ela entendeu que aquilo não faz mais parte da vida dela. E ela já falou, não quero mais isso. Ou seja, é um nível de consciência. A gente precisa criar um terrorismo mesmo a respeito daquilo que faz mal, porque a gente não precisa ter amizade com aquilo que faz mal, a gente precisa ter inimizade. E eu falo que foi isso que eu fiz. Eu criei uma inimizade tão gigante com isso que, cara, pra mim não faz sentido nenhum. Então, uma dica que você daria pra uma pessoa que precisa decidir mudar a mentalidade seria criar um terrorismo contra aquilo que ela quer eliminar. Criar um terrorismo contra aquilo que ela quer o inimigo comum dela realizar aquilo que ela decidiu. Exatamente. Tipo isso. Falar assim, ó, é meu inimigo realmente e pra mim não faz parte. É como assim, ó, Deus e o diabo. O que faz bem pra mim é Deus. O que faz mal é o diabo. Você vai querer ter comunhão com o diabo? Pronto. Então, é óbvio que as pessoas não vão querer. Então, a pessoa precisa entender isso. É nesse nível de consciência que a gente precisa entender. Isso a respeito de tudo na vida. Então, se a pessoa... Tem pessoas que consomem álcool. Ela sabe que aquilo faz mal. Sim. Mas ela continua consumindo. Por quê? Porque o nível de consciência dela ainda está baixo. Sim. Por isso que eu falo que precisa elevar, aumentar o nível de consciência. Sim. Porque com o nível de consciência baixo, ela ainda está no raso, ela ainda continua fazendo aquilo. Eu sabia que açúcar demais fazia mal. Sim. Mas, cara, é tão prazeroso aquilo, principalmente pro nosso organismo, gera um efeito, né? Uma adrenalina no nosso corpo de satisfação que a gente quer consumir. Legal. Só que aí o que eu fiz? Eu comecei a substituir também essas coisas por outras. Que foi o quê? Eu tinha muita vontade de consumir coisa doce. Começou a trazer o que é de Deus e eliminou o que é do que é do diabo. Pronto. Eu comecei a Gostei dessa analogia. Foi bem radical, mas eu gostei. Mas assim, se a gente não for radical, a gente vai continuar sendo amigo do que faz mal. Sim. A gente vai continuar consumindo aquilo que faz mal. E eu comecei a entender isso. Eu comecei a construir isso a respeito de várias coisas. Sim. Várias coisas.
Que nem uma das coisas que eu não gostava de fazer era correr. Correr pra mim era um terrorismo mesmo. Eu odiava correr, não gostava. Só que eu identifiquei que aquilo seria muito bom pra mim. Sim. E eu comecei a levar o nível de consciência e comecei a fazer todos os dias, correndo 5 km. E era ruim, era difícil, sentia dor, sentia incomodado, ofegante. Mas eu comecei a fazer, só que eu ainda estava em um peso alto ainda. Na medida que eu fui diminuindo o peso, eu comecei a ficar mais leve e correr mais rápido. E isso começou a me dar prazer, porque eu olhava o pace ali no marcador, ali no aplicativo, eu falava, uau, diminuí. Uau, olha quão veloz que eu tô. E aí eu fui batendo recordes. E aquilo tornou tão prazeroso que para mim hoje virou um estilo de vida também a corrida. Sim. Então hoje eu não faço apenas musculação na academia. Eu pratico a corrida também. Meu objetivo não é ficar fortão. Meu objetivo é ter saúde. Ter saúde, estar saudável, estar bem comigo mesmo. Então hoje eu vou e olho no espelho e eu falo assim, eu e a minha esposa, né? A minha esposa tá num processo ainda, que ela ainda precisa eliminar alguns quilos, mas ela eliminou já 20 e poucos quilos. Caramba. Ela eliminou bem. E assim, eu falo isso pra ela, chamo ela assim às vezes no banheiro e falo assim, olha amor, olha como que eu tô bem, eu me sinto bem. Eu falei, e você, como que você tá se sentindo hoje, depois já de ter eliminado tanto? Ela falou, nossa, tô muito bem. Ainda que ela precise eliminar, ainda que a gente tenha alguns detalhes para melhorar, mas a gente celebra isso. Aí eu comprei uma balança. Olha a questão do nível de consciência. Eu falei assim, eu nunca tive uma balança. Eu falei, eu vou comprar uma balança e ter ela em casa. E todos os dias eu quero subir nessa balança e ver assim, uau, valeu a pena fazer tudo que eu precisei fazer. Por quê? Porque eu olho ali e eu vejo o resultado. Falo, olha aí, alcancei o objetivo. A minha esposa esses dias, ela estava pesando 66 quilos. Aí ela foi ver, passou tipo mais de uma semana, ela foi ver 64,5. Ela chamou eu correndo assim com alegria. Qual que é a altura dela? Ela tem, eu acho que 1,60, algo assim. E aí ela falou assim, nossa amor, olha aqui, corre aqui, vê. Aí eu falei, nossa, o que foi? Ela falou, 1,5 kg a menos, já da semana passada pra cá. E assim, eu vejo a alegria dela. Sim. Só que imagina lá, em agosto ainda, eu comecei. E se eu tivesse parado? E se eu tivesse desistido? Como a gente não estaria hoje? Mas hoje a gente celebra essa alegria. Pequenas iniciativas trazem grandes resultados, né? Muito. E aí cara, você muito, disse, muito. muitas pessoas elas querem mudar pelo exemplo, e o que você está falando aqui é um extremo exemplo de uma mentoria totalmente focada dentro de um específico ponto da sua vida que você mudou. E colheu o resultado, impactou sua família, sua filha, sua esposa. Exato. E isso é ser mentor, cara. Porque você não precisa... Tudo que você focou nesses 30 e poucos minutos de bate-papo foi na ausência, entende? De 2 pontos que você eliminou para sua vida. E realmente, quando você fala terrorismo, eu entendo você, porque realmente você deve ter brigado muito com essa decisão, porque são anos, né? Você tem 36 anos, então foi 34 anos, 35 anos comendo doce, Sim. comendo farinha. É gostoso, é prazeroso, momentos felizes que a gente viveu, a gente estava comendo açúcar e farinha. Sim. Então eu entendo o que você está dizendo, cara. Quantas festas, quantos aniversários. Sim. Então hoje, que nem às vezes as pessoas fazem aniversário e aí eu vou. O que tem no aniversário? Bolo, Não docinho. tem nada que dificilmente tem alguma coisa que eu consuma. Que é Porque saudável. a maior parte das mesas do brasileiro, quando tem um aniversário, é bolo, doce, salgadinho e refrigerante. Sim, Dificilmente tem um suco. sim. Ou seja, de tudo isso daí, o que eu consumo? Nada. Aí eu vou. O que eu faço? Eu me divirto lá com eles. Sim. E não como. E se tem água, eu bebo água. Mas assim, aí tem pessoas que ficam preocupadas. Por quê? Porque elas falam assim, mas como que você vai vir aqui e não vai comer? Fala, pra mim tá tudo bem, eu tô feliz em estar com vocês. Aí, tipo, as pessoas até acalmam. Por quê? Porque elas veem que eu não tô sofrendo com aquilo. Uhum. Pelo contrário, eu tô de boa, eu respeito eles.
E eles só precisam compreender que pra mim tá tudo bem. Não mudou nada. Eu não vou, assim, ficar falando, não, tinha que ter uma mesa de frutas aqui. Vocês eram obrigados a fazer uma mesa com frutas, algo assim. Não, tá tudo bem. Cada um faz. Eu vim aqui, eu sou visitante, não sou obrigado a forçar vocês a nada. Então, o que que acontece? E essa fase desse nível de consciência não aconteceu somente na questão do físico. Aconteceu em várias outras coisas na minha vida. É uma Principalmente, né? Na parte emocional. Por quê? Eu passei por um problema de ansiedade por pelo menos uns 33, 34 anos da minha vida. A vida Que eu não inteira, sabia. Não sei se era ansiedade já desde o início, mas inclusive eu cortei a unha hoje. Eu gosto de cortar ela bem curta. Cortei ela hoje. Mas eu roí a unha até ali na primeira semana de setembro. Sim. Que também foi um nível de consciência que eu elevei. Falei, cara, eu não vou continuar mais sendo escravo de roer unha. E aí, eu ainda não sabia, ele não tinha consciência que eu tinha ansiedade. Mas aí eu fui perguntar pro meu pai, falei assim, ó, por que eu roo unha? Desde quando? Vocês sabem o porquê? Aconteceu alguma coisa? Teve algum evento? Sei lá, um impacto emocional que depois disso vocês começaram a perceber? Sim. Falou, não, teu irmão chupava dedo desde de criança e desde sempre também eu lembro que você roía a unha. Então, provavelmente foi por ver meu irmão, eu comecei a roer a unha. E aí, cresci. Só que, cara, mais de 30 anos da minha vida roendo unha, imagina. E aí eu tomei uma decisão. Falei, chega, a partir de hoje eu vou viver como se eu nunca, jamais tivesse roído unha. Que nem hoje, eu fico na mesa, eu coloco a mão em cima. Antes era assim, ó, eu ficava assim, ó, na mesa, ó. Eu escondia a unha. Pra não aparecer na câmera. Eu ficava com a mão assim embaixo. Eu sempre escondia, arrumava um jeito de esconder a mão. Por quê? Porque eu não queria que aparecesse. Cara, a minha unha era aqui, ó. Era aqui no pezinho, aqui, ó, bem no topo. Roía bastante. Demais. Assim, durante 30 anos, já nem saía sangue mais. E aí, eu tive que elevar o nível de consciência. Só que uma semana depois, eu descobri que eu tinha ansiedade. Eu reconheci, na verdade, que a minha esposa sempre falava. E, cara, era uma crise isso em casa. Que era motivo de muita briga. Porque eu tava no sofá, assistindo televisão, um filme lá, e lá, roendo unha. E aí a minha esposa olhava e via, falava assim, ela batia em mim assim, batia na minha mão, falava assim, tira essa mão da boca, tá ansioso. Você tá ansioso? Por que você tá ansioso? Falava, não tô ansioso. E eu pensava comigo assim, mas será que eu tô ansioso com alguma coisa, preocupado? Eu fazia aquele cálculo, aquela conta aqui dentro de mim assim, não tô preocupado com nada. Não tô ansioso com nada. E na verdade era um problema de ansiedade que eu tinha. E aí eu reconheci que eu tinha esse problema. Só que eu reconheci para resolver. Falei assim, eu vou ir para cima desse problema. A partir de hoje isso não me domina mais. Aí eu tomei uma outra decisão nesse mesmo dia. Que eu tive essa clareza, reconheci. Eu falei assim, onde é que foi que surgiu esse problema? Sim. Cacei, cavuquei, desde a minha infância não achei. Falei, agora eu quero achar hoje o que é que está potencializando, o que está fazendo com que essa ansiedade esteja talvez sendo potencializada. Sim. Aí eu identifiquei uma coisa. Eu bebia uma média de 1,5 litro de café por dia. Sim. Cafeína pura. Imagina quanto que isso não potencializava. Aí eu tomei outra decisão. A partir de hoje, eu vou viver como se eu nunca tivesse bebido café. De lá pra cá, nunca mais bebi café. Nunca mais. E por que eu fiz isso? Porque eu falei, eu preciso resolver um problema. Sim. Então, aí a partir de lá, nunca mais bebi café. E falei, cara, pra mim tá tudo bem. Vou viver sem isso. Grande aprendizado no dia de hoje. Eu tô olhando pra você, né? E tô ouvindo tudo que você tá falando. Tô falando, cara, aumento de nível de consciência. Acho que a frase que rege esse podcast hoje é aumento de nível de consciência. E eu percebo o quanto você pode fragmentar situações da sua vida, ações que você faz, como roer unha, como tomar o café, que era uma consequência, né? Sim. Que fazia você roer unha.
as questões da farinha, do açúcar. Você simplesmente pegou um fato da sua vida, focou naquilo, não desfocando as outras coisas, obviamente, focou naquilo e mudou uma coisa. E uma coisinha que você muda pode mudar várias outras ao seu redor. Um pequeno ajuste que às vezes a pessoa fala assim, por que eu brigo tanto em casa com a esposa? E às vezes está brigando tanto porque está ansioso, a ansiedade vem do café, o café faz o reunha, já eliminou. Parei do café, parei de reunha, parei de brigar com a esposa. Entendeu? Exatamente. É meio que uma consequência. Às vezes o bem que vem na sua vida vem pela consequência. Cara, eu vou fazer um bate-bola agora. Eu vou perguntar 3 palavras, você pergunta 3 palavras para que eu possa responder, só que não precisa falar, tipo assim, não é amor, tudo, não é isso. Você pode decorrer um pouquinho por cima. Costumo dizer que responda no tempo de um rios de 30 segundos. Descreva aquilo de uma forma que a gente deixa um recado para as pessoas que estão assistindo esse podcast. Primeira coisa que eu queria te perguntar sobre dinheiro. O que é dinheiro para você? Cara, dinheiro para mim é recurso para investir no reino de Deus. Dinheiro é recurso para investir no reino de Deus. Reino de Deus, ou seja, transformação de pessoas. Perfeito. E filhos? Cara, a maior riqueza que possa existir que Deus nos deu. Tá. E você? Vencedor. Vencedor? Vencedor. V de vencedor? V de vencedor. Top. Manda bala. Capricha. Deus. Deus, compreensão. É o entendimento que você tem sobre de onde você veio, sobre quem você é e como você deve tratar o próximo. Quando você entende de onde você veio, você percebe que Deus não é algo que se pode ver. Mas se tudo que você acredita no que você vê, você não sente nada. E nós somos seres sentimentais. Temos alma, espírito, nós temos ali emoções. A emoção só vem por causa do pensamento. O pensamento faz você trazer para a mente uma emoção. A emoção faz você agir e a ação te dá um resultado. E esse pensamento, se ele estiver colocado num âmbito maior, que é o âmbito que criou o mundo, que é Deus, você naturalmente muda o sentimento que você tem quanto a você, quanto ao próximo, trata melhor, porque você entende que ele também é filho, mesmo ele errando, mas cada um tem o seu aprendizado, você não julga, deixa que ele viva a jornada dele, você vive a sua, você não precisa estar perto de todo mundo, pode se afastar. Então, para mim, a partir do momento que eu conheci Deus, né, eu fiz teologia há 2 anos, eu entendi e compreendi. Então, para mim, Deus é a compreensão da onde eu vim, de quem eu sou e como tratar o próximo. Que massa, que massa. Manda bala. Fiz teologia também, só que não oficial. Sim. Mas eu fiz teologia por mais de 10 anos. Legal. Top, poderosamente. Eu fiz o tempo do curso mesmo, 2 anos, e eu costumo dizer que eu faço filosofia de Deus, que é pensar Deus. Tem muita gente que fala, eu vivo Deus, mas não pensa Deus. E se você não põe seu pensamento, você não atrai sentimento sobre aquilo. Então como que eu vou amar alguém que eu não penso? Sim. Se você está apaixonado pela sua esposa, você está pensando nela a todo momento. Se você está apaixonado pelo seu namorado, você está pensando nela a todo momento. Agora, eu amo Deus, mas você nem pensa em Deus durante os dias, você vai falar que você ama. Quando você está apaixonado, você, ai, Deus. Tá sempre entendeu? Com nível de consciência lá. Filosofia é pensar. A filosofia traz um pensamento expansivo sobre algo ou alguém ou alguma situação que se merece reflexão. Então, pense Deus. Manda aí. Muito bom. Família. Cara, família eu percebo que é jornada. Por que jornada? A jornada ela tem que ser feita com pessoas. Eu não via meu pai dos 7 anos até os 29. E nos 29 eu entendi o princípio, que é honrar pai e mãe. Quando eu estava estudando teologia, eu falei, mas vou honrar meu padrasto, eu não quero honrar meu pai biológico. E aí eu percebi que era o pai biológico, mesmo sendo quem ele era. Todo o mal que ele fez para nossa família e para minha geração ali, ele tinha feito mal. Para mim, Anderson, para minha irmã, tinha feito mal. Então eu busquei, encontrei ele, me aproximei dele e hoje eu sou bênção na vida dele. Hoje eu honro ele, hoje eu sustento ele. Hoje eu cuido dele da forma que eu sei que ele pode, porque ele foge de eu conhecer ele pessoalmente, ele mora em Joinville. Mas eu faço tudo aquilo que ele me fala, eu retorno para ele, eu honro ele, eu oro por ele, eu ligo para ele, eu busco ele. Entende? Então, para mim, a família é o que é o que você nasceu, né? Você nasceu naquela família. Então, eu não escolhi minha família. Entende? Foi me dado como um presente no presente que eu nasci. Então, eu faço parte daquela família. Eu tenho que honrar meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha geração. Da onde eu vim, aonde eu estou e entender que a forma que eu honro da onde vim vai ser o resultado de onde eu vou. Massa. A última para finalizar. Sobre a humanidade. Cara, eu acredito que a humanidade ela é mal compreendida. Como que Deus é compreensão, a humanidade é mal compreendida porque ela não compreende Deus. E eu entendo que nós, humanos, pessoas, que falta na gente é a generosidade em entender que nós somos seres incompletos e o que nos completa é Deus e o próximo. Então, o relacionamento que Deus nos permite é com o próximo. E eu não posso olhar para o próximo e não amá-lo.
Eu posso olhar para o próximo e perguntar como eu faço Deus para amar? Porque se Deus ama, eu também posso amar. Então, se Deus te ama, eu também posso te amar. Então, eu percebo que a humanidade, ela não é compreendida, mas a compreensão é individual e ela começa por Deus. A partir do momento que eu conheço Deus, eu conheço o Anderson. Eu entendo que não é o que o Anderson quer, mas é o que Deus quer através de mim. E dessa forma eu te entrego o meu amor, que não é só meu, que vem de Deus. E o amor, ele é intencional. É muito fácil eu amar quem eu gosto. Entende? Mas Deus não espera de mim somente que eu ame quem eu gosto. Quem eu amo quem eu gosto, ele fala, pô, antes vai amar essa pessoa. Mas como amar alguém que eu não gosto? Como amar? Eu tenho um radar para olhar para pessoas feridas, né? Eu estudei muito tempo egolatria, os 4 tipos de egos, e eu tratei isso na minha vida. E quando eu vejo alguém ferido, né, eu falo, Deus, me usa. Então eu vou jogando gatilhos para a pessoa, vamos se ver tal dia, vem fazer alguma coisa comigo, vem gravar um podcast comigo, vem no meu espaço, vem fazer tal coisa, vamos tomar um café. Eu vou atraindo a pessoa para perto, porque isso gera oportunidade. Falo, Deus, me usa para tal pessoa que eu senti que eu posso ajudar ela naquilo. Porque se você tratar só um dos egos, que é o ego ferido, você vai ser o melhor filho, o melhor pai, um melhor amigo, um melhor chefe, um melhor empresário. E aí, a sua pergunta. Você vai fazer mais, você vai fazer melhor para você como humano. Fazendo bem para você, você faz bem para a humanidade. Uau. Isso aí, cara. Adorei o podcast de hoje. Muito bom, top demais. Você que assistiu esse vídeo, não perca. Volta no início e assiste de novo, tem vários detalhes, você vai decifrar as palavras que foram ditas aqui hoje. Na descrição do vídeo tem todas as redes sociais do Nelson. É uma forma que você tem de acompanhar ele. O cara é focado, eu aprendi hoje aqui. Enquanto ele falava, eu falei, pô, que legal, cara. Esse aí trouxe pra mim, você trouxe muito um insight de um livro que eu já li. E eu vou ler novamente, que é o livro que fala sobre foco. Eu não tô lembrando o nome do livro agora. Poder do Hábito? Não é o Poder do Hábito, é um livro que fala sobre foco. A única coisa. A única coisa. Esse livro. Leiam esse livro, A Única Coisa. Se você eu não leu, li ele, releia. mas é o próximo livro que eu vou adquirir para ler. É você nesse livro. É. Você é um cara que foca naquilo, a única coisa, e teve um resultado, só que a gente não entende que quando a gente foca numa única coisa, a gente tem resultado em muitas outras coisas. Entenda, melhor que coisa são as pessoas. E quem decide ser, quem quer ser, são as pessoas. Nelson, obrigado. Tamo junto. Top Valeu, demais Anderson. por todo o conhecimento. Tamo junto. Valeu! Valeu.